Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Ferreira Rocha. Eu estou aqui pela JEP 371, Legislação e Tributação, em mais uma atividade, e nos é questionado quais as principais fontes de recursos do município em que a gente atua, em que eu atuo. Atualmente eu resido na cidade de Uberlândia, o segundo maior município do estado de Minas Gerais. É um município muito forte em arrecadação. É uma cidade que se destaca por é, É uma cidade que se destaca por ser forte em diversos segmentos, como pecuária, agropecuária, agricultura, a indústria, a logística. Então, é uma cidade de extrema importância não só para o estado, também como para o Brasil. E pensando do lado, e pensando como um gestor, nós temos que saber aonde nós somos fortes em arrecadação, o que deve ser melhorado e eu fui a fundo pesquisar um pouco mais sobre o município que eu resido, como já mencionei, Uberlândia, que praticamente vive, não vive, mas que praticamente tem 5 impostos, 5 tributos muito importantes, responsáveis pela arrecadação da nossa cidade. O primeiro, e que corresponde a praticamente 50% de toda a fonte de tributação do município de Uberlândia, é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que corresponde a praticamente 50%. Num segundo momento, nós temos o IPTU, que corresponde basicamente a 18, 19, 20%. Num terceiro momento, nós temos o imposto sobre a renda, né, que chega em torno de 9 a 10%. Em seguida, nós temos o ITBI, variando de 12 a 13%. E, por último, nós temos as taxas diversas e contribuições de melhoria, que correspondem aí a 9, quase 10%. Então, essas cinco taxas, esses cinco tributos, eles fecham aí um montante de praticamente 100% da cadeia de tributos da cidade em que eu resido. Então, o que acontece? Como foi falado, o ISS é um imposto mais importante aí, que corresponde praticamente a 50% de toda a tributação da cidade de Uberlândia. E o que acontece? Como foi estudado por nós, os tributos instituídos pelo Estado, né? Pelo Estado, pelo Estado não, minto, pelo município, pelos municípios, né? Esses impostos, no caso o município de Uberlândia, esses impostos são instituídos com base no quê? Com base na Constituição Federal, no artigo 156, que dá direito aos municípios de instituir esses impostos, essas taxas e também tributos. Então, conforme nós estudamos hoje, basicamente a gente tem uma cobrança baseada no quê? Nós temos cobrança baseada sobre a renda, nós temos também cobrança baseada sobre o patrimônio e também sobre o consumo. Então, essas são praticamente três mecanismos onde há efetivamente uma cobrança: renda, patrimônio e consumo. E também como foi estudado por nós, o Estado ele é um ente controlador e regulamentador de certas ações, né? Buscando também amenizar algumas imperfeições aí imperfeições, né, que são geradas pelo mercado capitalista e pela livre concorrência também, com base tudo, claro, com base na Constituição Federal, alguns artigos como o artigo 173, 174, 175 e também 177. Então, tudo com base na Constituição Federal. O que eu observei também? Que no caso do município, da cidade que eu vivo, em Uberlândia, ele recebe parte do imposto de renda e também do ICMS e também do IPVA, que são recursos que advêm do Estado, né, onde a maior parte da arrecadação, né, deve ser aí, no caso, o ISS e o IPTU, como foi falado anteriormente, né? Então, a partilha desses impostos são destinadas ao município, né, como foi falado, é, discriminado também na Constituição Federal. Essa partilha de impostos também está presente na Constituição. Se não me engano, artigo 158,
artigo 158 e artigo 159. Então, a questão da instituição dos impostos, a partilha desses impostos e como esses impostos são direcionados, todos com base na Constituição Federal. Então, Uberlândia, como foi falado, é uma cidade onde 50% do seu imposto é advindo do ISS, Imposto sobre Serviço. É a taxa, é a tributação mais importante em se tratando de, quando nós falamos dessa carteira de impostos, né? E esse imposto, claro, de extrema importância para que alguns mecanismos, para que muitas políticas públicas, muitas melhoras sejam implementadas na cidade em que eu vivo, no caso Uberlândia, né? Uma cidade que está em pleno crescimento, então o imposto se faz necessário, a tributação se faz necessária não só para Uberlândia, mas como para qualquer município, estado ou país, né? Então é uma renda de extrema necessidade aí, tanto na manutenção como na implementação de novas estruturas, de novas políticas públicas aí, é de extrema importância. E no segundo momento, o que nos foi perguntado? Nos foi perguntado se seria possível, como seria possível aumentar a arrecadação tributária no meu município, no caso, a cidade de Uberlândia. Pensando como gestor público e já com base em alguns estudos, o que eu acredito? Nós temos lá fora, em alguns países, altas taxas de tributação, ou seja, o cidadão ele paga uma alta tributação. Por um lado, ele tem uma seguridade social muito bem planejada, ou seja, se paga um alto tributo, uma alta taxa, um alto imposto, porém você tem toda uma assistência, você tem uma saúde de qualidade, você tem um transporte, você tem vias bem pavimentadas, enfim, há uma justificativa porque eu contribuo, né? E nós temos diversos tipos de contribuição, de cobranças de tributação. Vamos falar, cobranças progressivas ou regressivas, ou seja, quem ganha mais contribui mais. Mas onde eu quero chegar? Nós temos aí, primeiramente, uma questão de... Nós temos aí, por exemplo, uma conscientização, ou seja, está em xeque a gestão desses recursos tributários. Como é gerido essa questão, esse recurso? Então, no Brasil, nós temos uma inversão, ou seja, quando nós temos um problema no sistema, quando o Estado ele vê um problema no mecanismo, a saúde está deficiente, a seguridade social, eu não consigo... Quando eu tenho um problema no sistema, o que eu faço? Eu aumento o tributo. Então, por um lado, como que eu, Gilberto, acredito que aumentar a arrecadação tributária no meu município? Eu acredito que, primeiro, a cobrança de tributos progressivos, de acordo com a renda. No segundo momento, a ampliação da fiscalização. Posteriormente, a conscientização da sociedade, da população sobre a importância do pagamento desse tributo, desse imposto. O aumento também das receitas na dívida ativa. Então, a tributação da dívida ativa. Eu também trabalharia na questão de estímulo da educação fiscal, ou seja, o cidadão tendo consciência do pagamento do tributo. E também o uso das tecnologias para esse fim. Mas basicamente a gestão desse tributo é a chave central para que o tributo, ou seja, lá fora nós temos o pagamento de altos tributos, de altas taxas, porém esse recurso é bem utilizado, ele é bem direcionado. E aí nós temos uma política pública eficiente. Por um lado, no Brasil, o que nós temos? Nós temos a cobrança de altas taxas, porém esse recurso ele não é bem direcionado, não há uma gestão eficiente. Então aí, ou seja,
Qual que é o problema? Eu tenho um problema no mecanismo e o que eu faço? Eu aumento o imposto na tentativa de resolver o problema. Então, o problema aumenta, eu aumento a tributação. O problema aumenta novamente, uma nova taxa não, um novo percentual, uma nova alíquota. Eu, como gestor, acredito que a questão central, como eu disse anteriormente, seria melhorar a gestão e a destinação desses recursos. Essa é a chave central, claro, munido de fiscalização, de conscientização, tanto daqueles que pagam como daqueles que empregam o recurso. Então, eu acredito que a gestão voltada para a cidade de Uberlândia, dos recursos, a fiscalização, enfim, todo um mecanismo para que esse recurso oriundo da tributação possa ser utilizado da melhor forma possível, né, e convertido em políticas públicas eficientes, tanto na sua implementação como também na sua manutenção. Eu acredito que daria muito certo, ok? Espero ter respondido, professor, com propriedade e agradeço. Muito obrigado.